Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Até porque foi um assunto que semana passada deu uma aquecida a mais, né? Por causa de um cara que possivelmente poderia voltar ao Vitória. Já foi desmentido tudo isso, né? No caso, não vem mais, que é o Wagner Leonardo. Porém, a gente está com um cara aqui que foi o cara que trouxe primeiro a exclusiva da informação que o Bahia estava interessado em Wagner Leonardo. Muita gente duvidou na época, não é, Bara? E hoje, né, muitos não querem justamente por causa dessa situação também. Eu queria saber a sua opinião, Bara, sobre isso. E depois queria saber a opinião de Rafa, se ela traria ou não o Wagner, né? Enfim. Eu só corrigi, né? Wagner Leonardo estava interessado no Bahia, né? Só um detalhe importante. Tem esse ponto. Mas assim, infelizmente, resenha à parte, um bom zagueiro ainda. Seria mais isso, Wagner interessado no Bahia? Sem dúvida. Engraçado foi assim que, pelo menos veio pra mim, né? Porque eu não fiz muito away, não. Uhum. E eu geralmente não faço muito em respeito aos atletas, sabe? Porque, pô, é ser humano, profissional, tem família, não quer estar exposto, e com razão. Uhum. Mas pensa no futuro dele também com razão. E aí a gente tem que ter um cuidado, né? E eu lembro assim, quando chegou pra mim, e foi o combo de informações, e eu sabia que ia ser uma bomba realmente, porque, poxa, o zagueiro do Vitória, capitão... E estava jogando no Estava jogando bem, inclusive. Identificado, então seria né? não só desportivamente, mas simbolicamente ia ser muito impactante, né? O adversário, o principal rival, tirar o seu capitão. E aí quando chegou para mim, poxa, interesse pode acontecer, né? Uhum. E não seria novidade. Porque na história, pelo menos recente, a gente pega, não precisa nem ser tão recente, né? Até os antigos, Jorginho, Mário Sérgio, por aí vai. Jogaram nos dois clubes, Wesley, Preto Casagrande, mas assim, qual foi o detalhe dessa questão foi que o atleta que realmente fez força, né, para que eventualmente o Vitória aceitasse e de repente o Bahia comprasse ele. Foi bom por quê? Porque isso destravou a negociação de Mingo, que era a primeira opção do Bahia, e Mingo acabou se acertando com o Bahia, que para mim é um zagueiro melhor do que Wagner Leonardo, ainda que Wagner Leonardo seja um bom zagueiro, e pro Vitória se identificou muito, e é muito importante essa questão do cara se identificar. Tem jogador vê que joga bem no clube, no outro não joga. E aí quis o destino que o Grêmio tá com esse perrengue, né, de pagamento. Né, tá devendo a Vitória. E virou festa, né? Você comprar e parcelar e não pagar. E naquela oportunidade ele sabia que poderia ser o contrato da vida dele. Era um contrato de 5 anos. Inicialmente a primeira proposta do staff dele pro Bahia era R$900 mil. E o Bahia falou, não, por esse valor a gente nem começa a conversar. Entendeu? Foram baixando, conversando. Mas dependia de Fábio Mota. E Fábio Mota falou, olha, posso até vender você, né, para algum outro clube. Assuma o compromisso, mas para o Bahia não. E a gente sabe o que aconteceu. Você vê como o Vitória compra rede social, né? Uma hora depois do meu vídeo já tinha o Twitter do Vitória com postagem, né? E foi aquela postagem dele segurando a bandeira, se não me engano foi aquela, né? Sim. A história não se vende, foi. E realmente, assim, só repetindo, e tem que reconhecer. Fábio Mota foi muito correto, porque no outro dia que ele teve a entrevista, ele poderia ter aproveitado ali a deixa e negado, puxado no tapete, como alguns, às vezes, dirigentes fazem, né? Chama até de responsável, que criou, e ia ficar o dito pelo não dito, mas ele não negou efetivamente, né? Ele deu uma cozinhadinha ali, inteligente como ele é, e acabou tudo transcorrendo. E agora, pro Vitória, né, existiu todo esse enredo aí envolvendo ele, mas aí é com vocês, né? Só o que eu posso dizer é que realmente ele quis muito jogar no Bahia, mas não foi enfim, né? Eu acho que as peças não se juntaram naquele momento, e confesso a você também que eu não me arrependo. Bom jogador, mas eu prefiro o Mingo. E aí, Rafa? Ainda mais sabendo disso, quiser pode trazer o microfone até você, acho que é até melhor. Boa, pode ir. Aí, dá-lhe aí. Aí. Pronto. Rapaz, eu sou do time de que busca o Wagner Leonardo no aeroporto. Eu não tenho rancor, não tenho nenhum tipo de problema com o jogador. Sim. E até tava ouvindo do presidente, né? Hoje de tarde a gente tava lá na coletiva de apresentação do Pochettino, e ele comentava por cima sobre o Wagner Leonardo ser um jogador que respeita o clube. E de fato, eu nunca escutei o Wagner Leonardo, de fato, ele deu uma declaração que não foi positiva, ele não soube falar, ele não soube se declarar, né, em palavras ali, e o torcedor tem toda a sua razão em relação a isso. Mas
ele não tem desrespeito ao Vitória. Ele não tem rancor ao Vitória, de fato. Independente de tudo, é um atleta que eu vejo qualidade para compor o sistema defensivo rubro-negro e principalmente um sistema que vem precisando de jogadores, porque a gente tem peças naquele sistema, mas que são jogadores que hoje a maioria estão machucados. Eu digo assim, grandes jogadores como o próprio Camutanga, como o Edu, que pra mim é o melhor zagueiro que o Vitória tem no elenco, é o Edu, e o Edu tá machucado. Então, tendo em vista esse momento, tendo em vista a questão financeira também, que o Grêmio não pagou como deveria ter pago o Vitória, eu traria de volta, sim, o Wagner Leonardo. E, de fato, essa situação que ele tá comentando não é mentira. E eu tô meio que confirmando pro lado rubro-negro, porque eu também cheguei naquele período a procurar saber a questão de Wagner. E, realmente, houve um interesse mesmo, de fato, do jogador ir pro lado do Bahia. Claro, a questão financeira pesa muito também pro atleta, né? Projeto também, né? O projeto, tudo, porque é o que eu digo a qualquer torcedor. Torcedor, quem é torcedor e ama a camisa de verdade, é o torcedor. O jogador é um profissional que está em busca do seu dinheiro e que, se for melhor para ele, aquele local, aquele lugar, ele vai. Teve jogadores aqui, não tô nem comparando o tamanho, tá? Por exemplo, um Guilherme Rinde da vida, que chegou a ter uma situação até, se eu não me engano, em 2019, 2020, quando ele tava aqui, que chegou a ter algo também do Bahia querer ele, aí naquele período não foi nem Fábio Mota, foi Foi Paulo Carneiro. Teve uma situação de inchar ali entre ele e Fábio Mota também, então não foi liberado. E a mesma coisa do lado de cá. Então, assim, quem ama a camisa, quem é torcedor, quem quer que fique mesmo, de fato, quem ama ali que fica é o torcedor. O jogador realmente vai levado pela questão financeira. Então, assim, ó, hoje, olhando para o lado do Vitória, o Vitória precisando realmente de um zagueiro, olhando para o mercado, eu daria sim o Wagner Leonardo. Agora já deixei de canto. Acho que é muito chato você também ficar numa novela. Né? O tempo todo e por um jogador. Essa, rapaz, vai, volta, não vai, fica. Eu já não tenho mais paciência. Aí, pra mim, não quer vir, não é bom. Tá? E você, Brenner? Você traria, cara? Eu discordo. Eu vou em contrapartida ao que o Rafa falou, mas assim, não discordando na qualidade do jogador que é. O Wagner Leonardo, todo mundo sabe do quanto o que ele fez, né, pelo Vitória. Mas assim, como torcedor, eu me senti mal por alguns motivos. O primeiro foi claramente a fala inadequada, mas não apenas a fala. Ele estava ao lado de Lucas Esteves, que foi um atleta que também estava aqui, os dois foram transferidos juntos. E Lucas Esteves era um cara muito frio, assim, aparentemente. Né? Não tinha esse contato, essa identificação que era mala, que Wagner Leonardo do tinha. Do Vitória, exato. E a entrevista de chegada foi junto. Né? Eles estavam juntos. E a entrevista de Lucas Esteves foi completamente protocolar. Ele falou que entendia que agora estava no Grêmio, que respeita muito o Vitória, e tocou o barco. Wagner Leonardo, como cara identificado, na minha percepção, ele não deveria seguir esse caminho de tentar falar mais do que o normal, sabe? Então, assim, ele deveria, na minha percepção também, de novo, observar o que o próprio Lucas Esteves, que não tinha tanta identificação, fez e seguir esse caminho. Porque ele magoou, a verdade é essa, não só pelo fato de querer ir para o Bahia, porque faz parte, a gente sabe disso, o salário é fundamental. Mas teve outra entrevista de Wagner Leonardo, que ele estava na TV Vitória, se não me engano, foi em 2023, que ele falou o seguinte, rapaz, o meu sonho mesmo é vestir a camisa de um clube, ser capitão desse clube e ficar o resto da vida, como foi o caso de Francesco Totti. Ele falou isso? Foi, eu assisti essa entrevista na íntegra. Eu falei, caraca, meu irmão, o cara tinha acabado de ser campeão da Série B, a gente ia nosso primeiro título, assim, de relevância nesse momento. E aí ele tem uma declaração dessa, eu falei, pô, meu irmão, esse é o cara. Se eu não tava apaixonado há muito tempo por algum jogador, eu fiquei por Wagner Leonardo nesse momento. Né, pô, me iludi. E aí, num piscar de olhos, aconteceu toda essa transferência. Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link